Vamos jogar para frente aqui a nossa quarta-feira, é meio de semana, vamos projetar o que deve ser notícia para você hoje. E é hoje, né? O último dia para os grupos de transição entregarem os primeiros relatórios, aquele primeiro raio-x com os diagnósticos das áreas em que eles trabalharam nesse mês completo. Já são 30 dias desde o resultado do segundo turno. E algumas equipes da transição já vão, inclusive, sugerir a revogação de alguns atos normativos, de alguns decretos que vigoraram durante agora a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O grupo temático dos povos originários, por exemplo, identificou pelo menos 5 resoluções que poderiam ser suspensas. Por aí, por exemplo, para frente, a mudança de critério para a certificação de propriedades dentro das terras indígenas. A área da saúde também concluiu que vai precisar de recomposição orçamentária de mais de 22 bilhões e meio de reais. Além disso, a volta de algumas pastas que haviam sido extintas, como desenvolvimento agrário, da fazenda, do planejamento, já é dada como certa. Um relatório final da transição deve ser entregue só lá no dia 11 de dezembro. Esses aqui são levantamentos preliminares. É isso aí. Como a Stephanie lembrou, hoje, então, cada grupo temático entrega o seu relatório sobre a forma como aquele grupo vai encontrar a área a qual se dedicou ao longo desse período de transição e quais são as demandas, o que precisa ser colocado em andamento já a partir do dia 1º de janeiro. E pouca coisa anda na vida sem dinheiro. Não é isso, Stephanie Alves? Quase nada. Quase nada, né? Vamos conversar com a Basília Rodrigues, então, porque, Basília, eu me lembro que lá na transição de 2018, um dos coordenadores da transição disse o seguinte, nós vamos despetizar o governo. Eles acreditavam que ainda havia muitos petistas na máquina, embora o presidente já há mais de 2 anos naquela oportunidade fosse Michel Temer, a partir do impeachment de Dilma Rousseff. Então, eu queria saber de você o seguinte, dá para dizer que agora, mesmo que lá na transição não tenham usado essa expressão, que o governo vai ser desbolsonarizado? E mais, está todo mundo dizendo, pelo que eu li dos relatórios preliminares aí, ou dos indícios dos relatórios, que falta dinheiro aqui, que falta dinheiro lá, que tal serviço vai parar em janeiro, que não vai ter dinheiro para fazer isso em fevereiro. De onde vai sair tanto dinheiro, Basília? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Olha, parte desse dinheiro vem da própria PEC, né? A gente fala muito do gasto social, mas uma parcela daqueles recursos vem para a recomposição dos orçamentos das diversas áreas aqui na esplanada dos ministérios. Muito bom dia para você, Colombo e Stephanie. Pois é, a bruxa também está solta neste governo eleito, né? Que vem aí substituir o de Jair Bolsonaro. Se no início da gestão de Bolsonaro a gente ouvia a despetização, agora a gente ouve sim falar da desmilitarização, da desbolsonarização da esplanada. Isso significa a demissão, né? No caso, a exoneração de pessoas que estão em cargos de confiança de Bolsonaro e que não necessariamente estarão na confiança do governo eleito. Por mais que seja uma frente ampla, é uma frente que não se associa com quem está hoje no poder, né? É grande demais, porém diferente do que a gente tem hoje no comando do país. Então, quando a gente fala desses relatórios, né, hoje começam a ser entregues os primeiros relatórios. Como vocês sabem, são 2 datas de entrega destes levantamentos que trazem um raio-x da situação atual do país. Nesse raio-x tem o tamanho dos orçamentos, quais ou melhor, não quais, mas quantas pessoas estão trabalhando, são da folha de pagamento das diversas pastas, o que tem no Ministério de Infraestrutura, o que tem no Ministério da Saúde, da Educação. Então, os diversos setores vistos de dentro, né, com base nas informações que foram passadas pelo atual governo ao governo eleito. Hoje, por exemplo, a gente tem reunião do grupo de infraestrutura com o DENIT, a ANAC, a NTT, as agências em geral que cuidam aí do setor terrestre,
terrestre, do setor aéreo, porque eles ainda estão numa fase de raio-x. Entrega-se agora esse primeiro relatório para, em dezembro, ter a entrega de um último relatório, né? Um último levantamento geral do que é o Brasil hoje. E há muita expectativa de que nesses relatórios eles também possam trazer alguns pontos do que vão implementar de mudanças. Mas, a priori, estes levantamentos são mesmo um raio-x de quantas pessoas estão trabalhando, em que programas, quais são os recursos, e parte disso, quando você fala em dinheiro, há muita expectativa que venha da PEC. Normalmente, a gente, no senso comum, diz que as coisas são 8 ou 80, né? No caso da PEC de transição, 80 ou 180 bilhões de reais. O valor que está ali entregue é de quase 200 bilhões de reais, mas para ficar ali numa casa do meio, porém veja que é bem larga a faixa de orientação, os espectadores aí da política dizem que esse texto deve ser fechado entre 80, que é os críticos do governo Lula, quem ainda está associado ao bolsonarismo defende, ou 180, que é o que os petistas ou os aliados de primeira ordem de Lula, né, consideram conseguir abrir mão. Então, entre 80 e 180, vão encontrar recursos para o Auxílio Brasil e também para a recomposição dessas áreas.